sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Na última aula, nós falamos sobre os controles de fluxo, if, elif, else, os loops, for, while e as compreensões de lista, que é aqueles tratamentos que a gente faz nas listas, nos dados das listas, utilizando somente uma linha de código. Falamos também das funções, definição das chamadas, argumentos, valores de retorno, escopo das variáveis. E nessa aula a gente vai entrar no contexto das bibliotecas. Tá? O Python ele tem algumas bibliotecas que são trabalhadas e que são bibliotecas externas, não são bibliotecas nativas do Python, são bibliotecas que são desenvolvidas pela comunidade que participa do desenvolvimento do Python, dessas bibliotecas, e que agregam bastante. E há uma quantidade muito grande de bibliotecas que pode ser instalada e utilizada, e a maioria delas tem uma documentação muito bem detalhada, tem um suporte muito interessante, que facilitam bastante para todos os fins, né? Seja para fins de baixar dados em alguns sites, API, tratamento de dados, impressão de gráficos, transformação e análise de arquivos. Por exemplo, eu quero analisar um PDF, o que tem no contexto desse PDF, o que tem no texto desse PDF, consigo filtrar palavras específicas, destacar dentro de um PDF, por exemplo, palavras específicas. Eu tenho uma grande quantidade de PDFs que eu quero tratar, destacar algumas palavras específicas. Eu baixei lá, sei lá, 100 artigos, 150 artigos para fazer uma análise bibliométrica, e eu quero analisar esses artigos de maneira um pouco mais rápida, destacando algumas palavras. Então você consegue utilizar algumas bibliotecas do Python para acessar arquivo por arquivo e destacar algumas palavras, e facilitar posteriormente a sua leitura. Entre outras muitas coisas que você pode fazer com o Python, com as bibliotecas que neles estão disponíveis. Tá? Deixa eu só dar uma olhada nas funções, que eu acho que foi uma parte das funções sem trabalhar. Essa parte de argumentos, eu acho que a gente trabalhou. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso arquivo. E aí eu já vejo se é necessário a gente complementar. Falamos aqui no começo da aula sobre os dicionários. Aqui a gente já entrou nas funções. Tem os argumentos aqui. Na realidade, eu só complementaria aqui a respeito dos parâmetros. Tá? Por exemplo, aqui eu defini uma função que verifica se um número é par. Tá? Essa função ela recebe um argumento, que é esse argumento número. Tá? Esse argumento número ele pode ser simplesmente essa variável da forma que está, ou eu posso ter um valor padrão aqui, um valor default. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui igual a 10, todas as vezes que eu chamar essa função sem parâmetro nenhum, ele vai entender que eu quero dizer que o número é 10. Tá? É um parâmetro default. Tá? Uma outra questão que pode ser trabalhada também é se eu vou utilizar minhas variáveis. Lembra que eu crio variáveis para armazenar valores temporários no Python, né, no código, no sistema, enfim, no seu programa. Então, quando você chama essa variável, você está reservando um espaço de memória, dando um nome àquele espaço de memória, e a partir da inserção dos primeiros dados, ele vai entender o que você quer armazenar naquela variável. Se é um texto, se é um número inteiro, se é um ponto flutuante, se é um tipo booleano, enfim. Tá? Essas variáveis, quando você está trabalhando com funções, elas podem ser variáveis globais, ou seja, variáveis que estão disponíveis para todo o seu programa, para todo o seu
sistema, inclusive dentro das próprias funções, ou se elas são variáveis locais. O que são as variáveis locais? São as variáveis que são utilizadas somente dentro da função. Tá? Basicamente é isso que faltava aqui nas funções. Tá? Então vamos criar um novo arquivo aqui no More, Google Colab, e vou colocar o nome da aula de hoje, que é a aula 26/11. Tá? Então, aula 26/11. Beleza, e hoje a gente vai falar, então, sobre o trabalho com as bibliotecas, as principais bibliotecas, né? Aqui eu selecionei, dentro da ementa, 3 bibliotecas para a gente trabalhar. A NumPy, a Pandas e a Matplotlib. Tá? A Pandas é uma biblioteca para trabalhar com dados tabulares. Eu vou explicar isso mais profundamente depois. NumPy, ela trabalha com arrays. Basicamente, podem ser dados em formato de matriz, por exemplo, uma array multidimensional, ou pode ser dados no tipo uma lista, uma array unidimensional. A vantagem dela é que ela faz cálculos muito rápido. Essa biblioteca NumPy, ela foi desenvolvida em C, e C é uma das bases do Python aí, o C++, e é uma linguagem muito robusta, muito rápida, processa muito rapidamente as coisas. Né? Então, por exemplo, em alguns códigos ou algumas aplicações que você demanda muito de máquina, muito de velocidade, muito de tráfego de dados, você cria arrays para inserir dentro desses métodos ou desses códigos. Por exemplo, quando você utiliza rede neural, a rede neural ela trabalha com arrays, tá? Que são matrizes ou vetores, com uma ou várias dimensões. Né? E essas dimensões elas têm que ser do mesmo tipo de dado. Tá? Então, eu vou trabalhar com uma array multidimensional com dados geralmente numéricos. Ela fica extremamente rápida. Tá? Posso usar o Pandas para isso? O Pandas, na realidade, ele não serve exatamente para isso, mas você integra os dois. Né? Você faz um pré-tratamento no Pandas, tratando o banco de dados e tal, e depois você transforma esses dados em uma array para inserir numa rede neural, por exemplo. Tá? Quando você carrega uma biblioteca, quando você fala, vou trabalhar com uma biblioteca no Python, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar essa biblioteca. Né? Como é que se instala? Bastante simples. Você tem um comando no Python que chama pip. Né? Você procurar no Google aqui, ó, pip, Python. Ele está aqui, ó. Aqui você tem a instalação dele mesmo, né? O pip install pip. E você vai ver que você tem vários projetos aqui dentro. Né? Então, por exemplo, vamos pesquisar o Pandas aqui. Tá? Então, eu tenho várias versões do Pandas aqui. Posso, por exemplo, instalar uma delas. Né? Você clicar aqui nessa aqui, né? Ele te dá o comandinho aqui já, pip install pandas. Tá? Aí ele dá uma breve explicada aqui o que é, tem o material todo aqui, ó. É bem bacana. Essas bibliotecas principais do Python, elas são riquíssimas em documentação, em exemplos, e até mesmo na comunidade trabalhando na atualização dessas bibliotecas. Tá? Então, por exemplo, vamos aqui instalar o Pandas. O Pandas, o NumPy, Matplotlib, essas bibliotecas elas já estão pré-instaladas no Colab. Tá? A gente vai instalar aqui só para fins de demonstração. Tá? Instalando biblioteca.
Para instalar uma biblioteca, então eu vou digitar pip install e o nome da biblioteca, NumPy, por exemplo. Tá? O Colab ele tem uma especificidade. Tá? Você não pode digitar só o pip install NumPy. Você tem que colocar aqui uma exclamação antes do código. Tá? É só uma questão pontual do Colab. Tá? Então você coloca essa exclamação aqui antes de digitar o seu código. Tá? Clicou aqui Shift Enter, ele já vai iniciar a instalação. Ele é bastante rápido na instalação. Tá? Aqui ele está falando que isso aqui já está instalado. Tá? Então ele nem instalou nada. Tá? Igual eu falei, algumas bibliotecas já estão pré-instaladas. Tá? Eu posso colocar aqui um outro pip install para o Pandas. Posso colocar aqui um outro pip install para o matplotlib, que é a outra biblioteca que a gente vai trabalhar. E tem uma outra que a gente vai usar também, que é o IPEA Data PI. Tá? O IPEA Data PI é uma biblioteca para baixar dados do IPEA Data. Tá? Aqueles dados que você entra lá no IPEA Data e baixa manualmente em formato CSV e tal, você consegue importá-los aqui direto para o Python. Tá? Então, vou instalar todas elas aqui. As principais ele falou que já estão instaladas. Provavelmente aqui ele só vai instalar o IPEA Data. Ele deu um erro aqui, ó, porque eu escrevi errado, né? IPEA Data. Tá? Vou executar só essa linha, então. Para executar só uma linha, você seleciona a linha que você quer, aperta Ctrl Shift Enter. Beleza, instalou aqui, ó. Instalado com sucesso. Beleza. E aí, após instalar as bibliotecas, eu tenho que chamar essas bibliotecas, importar essas bibliotecas para o código antes de utilizar. E como que eu importo? Eu vou usar aqui o comando import, numpy, import pandas, import matplotlib. O matplotlib ele tem um nome diferente na hora de chamar aqui, ó, que é o matplotlib.pyplot. Tá? Isso é uma especificação do código, tá? Pessoal, do próprio desenvolvedor. Import PA data PI. Beleza, importei aqui as bibliotecas. Tá? Quando eu vou utilizar essa biblioteca, eu tenho que, antes de mencionar ou de chamar o método ou a função dessa biblioteca que eu quero utilizar, eu tenho que inserir o nome da biblioteca. Tá? Então, vou pegar alguns dados aqui. Estou criando aqui duas listas. Tá? A lista X e a lista Y. Tá? E aí, vamos criar um gráfico aqui. Criando um gráfico. Vou criar um gráfico de dispersão. Tá? Como que eu faço para criar um gráfico de dispersão? Primeiro eu vou chamar a biblioteca. Tá? Chamei a biblioteca. Depois de chamar a biblioteca, eu vou apertar um ponto aqui e dizer qual gráfico que eu quero. Deixa eu executar de novo aqui que ele não chamou. Eu vou dizer qual gráfico eu quero. Né? Eu quero o scatter. Aí ele já me dá aqui, ó. Para o scatter, eu tenho que fornecer o X e o Y. Tá? Então, scatter, vou oferecer o meu X, o meu eixo X, o meu eixo Y. Posso colocar aqui, por exemplo, a cor que eu quero nos pontos, né? Color, por exemplo, red. E vou colocar um label
label na minha legenda. Pontos, vou chamar de pontos, tá? O que mais que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, né? Ele é bastante, como se diz, flexível, tá? Então, vou complementar o meu gráfico aqui com um título. Então, vou colocar aqui pyplot title, tá? Gráfico de dispersão, né? Ou o meu scatter plot, tá? Beleza. Posso colocar uma identificação no meu eixo X, que eu vou chamar de xlabel. Então, eixo X. Vou aproveitar aqui e vou criar o Y. Aí eu tenho que acionar aqui no código também, que eu quero mostrar uma legenda, tá? Legend. E por fim, eu coloco aqui o matplotlib show, que é para ele mostrar na tela o meu gráfico, tá? Mas qual que seria a alternativa de show? Você teria a opção de salvar esse gráfico no seu disco, tá? Não quero mostrar, eu quero só criar e salvar, tá? Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu criei um gráfico, tá? Notem que tem várias configurações, mas são configurações opcionais. Por exemplo, eu poderia só chamar o X e o Y, ele ia imprimir um gráfico bem simplesão, mas ele vai imprimir, tá? Então, vou apertar aqui o Ctrl, o Shift, Enter, ele mostra aqui o meu gráfico de dispersão, bonitão aqui, né, mostrando o encontro aqui desses pontos, né? O 1 e o 2, né? Tá aqui, o 1 encontra o 2 aqui, o 2 e o 4, o 2 encontra o 4 aqui, enfim, ele mostra todos os pontos, tá? Notem que todas as vezes que eu vou chamar essa biblioteca, eu tenho que digitar tudo isso aqui. E assim, é relativamente trabalhoso digitar tudo isso aqui. Então, qual que é o que o pessoal costuma fazer? Eles colocam aqui na importação das bibliotecas o que se chama de aliás. Aliás, é uma espécie de apelido que você dá para o código, tá? E aí você coloca aqui o nome que você quiser, mas existem alguns consensos para facilitar a leitura, a interpretação do seu código. Por exemplo, quando eu importo o NumPy, eu posso dizer que eu vou chamar ele como SNP. Tá? Então, eu não preciso digitar o NumPy lá embaixo. Eu posso digitar só o NP. Quando eu chamo o Pandas, eu posso chamar ele como PD. Tá? Isso é um consenso. Quando eu chamo matplotlib.pyplot, eu posso chamar ele como PLT. E quando eu chamo o IPAData, eu posso chamar ele simplesmente de IPA. Legal? Então, notem que eu encurtei os nomes, né? Especialmente esse matplotlib.pyplot, ele vai virar só o PLT. Então, eu posso substituir tudo isso aqui por PLT. Tá? Então, se eu tiver que criar ele novamente lá embaixo, é muito mais simples eu digitar PLT do que matplotlib.pyplot. Tá? E funciona exatamente da mesma forma, usando esse aliás ou esse apelido que você coloca na chamada da sua biblioteca, tá bom? Bacana. Então, já sabemos como importar essas bibliotecas, como instalar essas bibliotecas e onde pesquisar a respeito de eventualmente alguma biblioteca que eu quero fazer alguma coisa. Tá? Eu posso vir aqui e ver se eu tenho algumas bibliotecas disponíveis. Posso pesquisar nas comunidades. Eu quero uma biblioteca para fazer isso. Existe? Existe praticamente para tudo. Vocês nem imaginam tanto de coisa que tem
em Python. Né? Uma vez brincando, eu criei uma aplicaçãozinha para entrar no meu WhatsApp e falar bom dia nos grupos que eu tinha, né? Só para você ver a capacidade do Python, né? Ou do ser humano, né? Quem criou foi o ser humano. Mas enfim, então tem biblioteca para tudo, para enviar e-mail, para enviar mensagens, para baixar banco de dados, para atualizar, enfim, tem biblioteca para tudo. Eu quero gerar um relatório no meu Power BI, por exemplo, ou qualquer outra aplicação, e enviar para o meu e-mail todos os dias de manhã. Né? Então, entra lá no site da B3 ou da CVM, vê as empresas que publicaram demonstrações ontem à noite ou hoje de manhã e me envia um relatório dessas empresas, por exemplo. Então, crio uma aplicaçãozinha que vai todos os dias à noite startar, à noite, de manhã, pega os dados da CVM, gera um relatório, pode ser, eu falei Power BI aqui, mas pode ser no próprio Python. Gera um relatório no Python, aliás, o Python tem algumas aplicações muito interessantes para trabalhar com dashboards também. Então, às vezes você pode integrar com o Power BI, que é interessante, né? Não tem discussão sobre isso, né? Power BI, Tableau e tal, mas você pode ter uma biblioteca interessante, como que ela chama? Não me recordo o nome agora, mas ela é fantástica para criar dashboards no Python. E é na própria linguagem, né? Aí você não precisa fazer integração com nada, é dentro do próprio código, né? Você automatiza isso aí. Quero enviar os relatórios todos os dias por e-mail pro pessoal da minha empresa. Legal, ele faz isso para você, né? Enfim, você consegue automatizar muita coisa usando o Python, as bibliotecas dele, tá? Então, instalamos as bibliotecas, né? Aqui essas 4 bibliotecas que nós vamos utilizar. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho dessas bibliotecas de maneira bastante breve, afinal de contas elas são muito amplas, e eu acho que seria interessante cada um conhecesse posteriormente a documentação das bibliotecas e entendesse como que elas podem ser úteis para o trabalho de vocês. Tá? Em algum ponto elas podem te utilizar. O trabalho da NumPy, ela lembra muito o trabalho com listas. Né? Afinal de contas, ela cria uma lista, né? Ou ela cria várias listas, uma lista dentro da outra, né? Porque se você tem uma matriz, você tem várias listas assim, né? Enfim, então são parecidas, né? Vocês vão olhar aqui para a criação de uma array, né? Vocês vão ver que elas parecem bastante com uma lista, né? Então, de onde que vem o nome NumPy? Né? Vem de Numerical Python. Por quê? Porque ele é ideal para trabalhar com números, né? Para trabalhar com cálculos, né? Então, é uma biblioteca que ela foi criada para isso, né? Ela é fundamental para cálculos numéricos, científicos em Python, né? E ela tem suporte para a criação de arrays, né, multidimensionais, conforme eu falei, né, que são o quê? São vetores, são matrizes, né, e ela tem uma gama, né, um número muito amplo de funções matemáticas, operações matemáticas que você pode fazer dentro dessa array. Por exemplo, eu quero fazer uma multiplicação de matrizes, né? Consigo multiplicar 2 matrizes, independente do tamanho delas, muito rapidamente, né? Como ele trabalha basicamente com números, né? Quando você trabalha com ele, você tem que transformar esses dados em números, né? Mesmo que seja um texto, você tem que transformar isso aí em códigos, né? Ele é muito eficiente e muito rápido em termos de operações, tá? Em termos de memória, ele é muito eficiente também, ocupa pouquíssima memória, tá? Por exemplo, como que eu crio uma array? Eu vou importar o pandas aqui, eu vou importar novamente aqui, só para vocês lembrarem, né? Então, criando uma array. Ou um array, né? Acho que array é um nome masculino. Então, eu importo o NumPy, import NumPy as NP. E eu vou criar uma array de nome array, porque eu sou muito criativo.
Como é que eu crio uma array de nome array? Eu vou primeiro chamar a minha função, np. Tá? E aí ele já me fala uma série de coisas que eu posso fazer aqui, ó, tá vendo? Eu aperto o nome da função ou o apelido dela, não, pai, ponto, e ele já me mostra várias opções, tá? O que eu quero? Eu quero criar uma array, tá? Eu vou criar uma array unidimensional, só para a gente testar, tá? E ela vai ter os seguintes dados: número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, tá? Então, aqui está a minha array. Eu posso imprimir a array assim, tá? Beleza, isso aqui é uma array. Tá? Ela é parecida com uma lista, mas não é exatamente uma lista, né? Ela tem um formatinho de uma lista, mas não tem as separações de vírgula aqui, o pacote que cria é outro e tal. Beleza. Né? Eu posso fazer, por exemplo, operações matemáticas, né? Então, vamos criar duas arrays aqui. Vou criar a array A, que vai receber o np array. Vou usar só para fins de exemplificação, vou usar 1, 2, 3. E vou criar a array B com os números 4, 5, 6. Tá. Como que seria somar essas duas arrays? É idêntico ao que eu faço nas listas. Tá? Então, print A mais B, eu tenho a soma dos componentes da array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somei A mais B, 5, 7, 9. Legal. Eu posso multiplicar também essas duas arrays. Como que seria a multiplicação? A ideia é a mesma. Tá? Multiplicar as duas arrays. Tá? Então, 4, 10, 18. Tá? Ele multiplica a linha de cima com a linha de baixo. Né? Bem simplesinho. Né? Eu posso usar funções estatísticas. Né? Por exemplo, eu posso fazer a média aqui da minha array. Então, eu vou pôr direto no print, tá? Print média, vírgula, np.min e a minha array, tá? A array que eu tenho aqui, que ele vai pegar para calcular a média, é essa que eu criei aqui em cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5. É essa array que ele vai usar, que é a que eu tenho pronta, tá? Então, imprimo aqui, ele tem a média 3. Tá? Poderia usar o A, o B? Poderia, qualquer array que você criou, você pode usar aqui, né? Vamos fazer a média do A. E aí ele traz aqui, média 2. Né? Eu posso calcular o desvio padrão? Você pode calcular qualquer função matemática que você quiser. Desvio padrão. Qual que é o desvio padrão da minha array? STD, Standard Deviation, e a minha array. Desvio padrão é 1,41. Tá? Eu posso, eventualmente, se necessário, tá? Criar matrizes, gerar matrizes. Eu preciso de uma matriz de 0, eu preciso de uma matriz de números aleatórios para testar um programa. Legal, você pode testar, pode gerar isso por meio do NumPy. Então, a zeros, eu vou criar uma matriz de zeros, tá? np.zeros, e eu quero uma matriz de 3 por 3. Tá? Legal. Uma matriz de 3 por 3 com números zeros. Vamos ver como é que ela fica? Simplesinha. Né? Eu quero uma matriz de números aleatórios. Será que no print ela fica mais bonitinha? Ela, assim, na realidade, ela não tem que ser bonita, né?
aqui não é um o NumPy ele não é um programa visual, ele é um programa para fazer cálculos e a partir desses cálculos você construir algumas outras informações. Tá? Então, isso aqui não ficou bonito, não é o objetivo ficar bonito. Tá? Será que no print ficaria melhor? Matriz de zeros. Matriz de zero. Ficou um pouquinho pior, né? Porque ele quebrou a linha aqui e não ficou legal. Né? Deixa eu ver aqui, parece que eu ouvi alguém. E se eu quiser criar, por exemplo, uma matriz de números aleatórios? Tá? Eu vou criar aqui uma matriz de números aleatórios. Então, random values. Eu vou usar o np.random .range. E aí ele vai criar uma matriz, pode ser uma matriz de 3 por 3 também, de números aleatórios. Cada vez que você rodar esse código, ele vai gerar números diferentes. Né? Então, por exemplo, você consegue definir também tá, o intervalo que você quer esses números. Eu quero uma matriz maior, mas com intervalos maiores. Você pode definir tudo isso, tá? Cada vez que você gerar, ele gera um valor. Você consegue setar isso aqui também por meio de um negócio que chama semente, tá? E essa semente, ela trava aqui para que os números aleatórios sejam sempre os mesmos. Erasmo, mas não faz sentido o número aleatório ser sempre o mesmo? Que na realidade eles são números pseudo-aleatórios. Tá? Então eles têm um ponto de partida e que você pode travar esse ponto de partida para que esse programa seja replicável. Né? Esse teste, essa saída seja replicável. Né? E a gente usa isso aí em prototipagem, em treinamento e tal, mas em produção, quando você quer que ele seja aleatório, tem que ser aleatório de verdade. Né? Então, por exemplo, eu quero travar aqui para que esse número aleatório, 070, 099, 052, seja o mesmo na máquina de todas as pessoas que executarem. Né? Tá, por exemplo, o Edney está executando, o Filho está executando, o Harrison está executando, vai aparecer exatamente o mesmo número. Né? Não é o caso aqui porque a gente não está travando. Tá? Então, se vocês rodarem aí, vai aparecer um número diferente. Tá? Mas, enfim, esse aqui é um breve relato do NumPy. Tá? Só para vocês saberem que ele existe, o que ele faz, os cálculos que ele pode fazer. E se quiser conhecer mais sobre ele, você pode vir aqui e pesquisar a respeito dele aqui. Você tem a documentação dele aqui. Tá? Então, entra aqui no NumPy. Aí está aqui. Tem a documentação, tem o site deles, tem tudo aqui. Ó que bacana. Então, toda a documentação deles está aqui. Está na versão 2.1, que foi lançada agora em 18/8. Né? Saem muitas atualizações. Tá? Aliás, as atualizações, eventualmente, elas pegam até a gente de surpresa, que às vezes ele muda algum método, alguma coisa que já está no nosso código funcionando, e aí deixa de funcionar. Aí você vai até descobrir, essa função não existe mais, né? O que é bacana é que nas versões anteriores eles começam a avisar, a gente vai mudar essa função. Na próxima versão, essa função talvez deixe de funcionar. Né? Aí você já vai se programando, vou ter que fazer uma manutenção no código. Né? Mas bacana, é muito bem documentado. Tudo que ele faz está aqui na documentação dele. Tá? Então entra aqui no numpy.org e vocês podem conhecer um pouco mais, com um pouco mais de profundidade o NumPy. Tá? Então, lembrando, né, ele é utilizado para cálculos, principalmente para cálculos matemáticos, para cálculos com dados numéricos, né, principalmente utilizando matrizes, né, ou vetores, né, que no contexto do NumPy são chamados de arrays. Né. Ele é escrito em C, né, linguagem C,
que é uma das bases da construção do Python, né? O Python é construído em C++, então, por isso ele é extremamente rápido, tá? Então, ele é uma escolha preferida aí dos desenvolvedores para aplicações que trabalham com grande volume de dados, tá? Então, eu quero transformar o meu database, meu dataset ou meu data frame em uma array, né? Para que ele trabalhe mais rapidamente, e é o que a gente faz nas redes neurais, tá? Funciona muito bem, tá? E o NumPy ele funciona como base para outras bibliotecas. Por exemplo, o Pandas usa o NumPy. O Scikit-learn, TensorFlow, que é onde você treina as redes, tal, eles utilizam NumPy, tá? Então, sobre o NumPy é isso. Outra biblioteca que a gente vai conhecer hoje é o Pandas. Tá? Então, a gente já viu como que se instala o Pandas, como que carrega o Pandas, né? Assim como o NumPy, dentro do contexto dele, do Pandas, do Python, o Pandas também é uma biblioteca muito poderosa para análise e manipulação de dados, né? Ele facilita o trabalho com dados tabulares, né, heterogêneos. Tá? No NumPy, você pode trabalhar com dados tabulares, né, no formato de matriz, só que os dados têm que ser homogêneos, né? No Pandas, não. No Pandas, você pode ter várias colunas em um banco de dados e cada coluna tem um dado diferente. Por exemplo, eu estou trabalhando com um banco de dados que tem nome, endereço, idade, altura, salário, enfim, a localização geográfica, enfim, são dados diferentes, né? E você pode inserir tudo isso dentro de uma tabela do Pandas, né? Então, o Pandas ele traz uma ferramenta aí super interessante para fazer a manipulação desses dados, a visualização desses dados, a preparação, né, a limpeza para a visualização, né? Então, o Pandas nada mais é do que uma tabela bidimensional com linhas e colunas, né? Então, vamos aqui, exemplos Pandas. Vou carregar o Pandas aqui, import Pandas SPD. Beleza, tá? Trouxe ele aqui para o nosso ambiente, tá? Vou criar um data frame. Vocês vão ver que a estrutura é parecida com com outras que a gente já viu, tá? Vou criar um data frame manual aqui só para vocês entenderem a estrutura. Depois a gente pode importar data frames já pronto, base de dados prontos. Você pode importar de arquivo CSV, Excel. Você pode conectar um banco de dados. Você pode importar da web. Enfim, ele não tem limites, tá? Então, criando um data frame a partir de um dicionário. Vou usar um dicionário que vocês já conhecem. Lembra lá, né? Então, dados, como é que eu crio um dicionário? Dados, abro aqui chave. E eu tenho os meus pares, né? No caso aqui, dentro do meu par de chave, eu vou ter só um valor, obviamente, uma chave, né? É um valor único. E do meu lado direito, eu tenho vários valores, tá? Como assim? Eu vou ter uma chave chamada nome, tá? Essa chave chamada nome vai receber os valores Ana, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ana, João e Maria. Vou criar uma outra chave chamada idade. E vou colocar a idade deles aqui, tá? Então, a Ana tem 28 anos, o João tem 34 e a Maria 29, tá? Vou criar uma outra chave aqui chamada salário. Salário deles, tá? A sequência aqui tem que ser a mesma, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui, item, o meu índice 0, é a Ana. Tá? Então, a Ana tem
28 anos e recebe R$3.000. O João tem 34 anos e recebe 4.000. E a Maria tem 29 anos e recebe 3.500. Beleza. Eu tenho aqui um dicionário. Tá? Então, se eu imprimir isso aqui, ó, por exemplo, vou colar aqui e imprimir. É um dicionário. Tá? Eu quero transformar esse dicionário em um data frame. Tá? Então, vou clicar aqui, ó, df, vou criar uma variável para receber esses dados. df, vou clicar aqui, pd, ponto. O que eu quero fazer com o pandas? Eu quero criar um data frame. Tá? Então, data frame. Tá? Tem que ser igualzinho aqui, tá? Notem que o D está maiúsculo e o F está maiúsculo. E aqui eu passo o dicionário. Tá? Qual que é o dicionário? Dados. Tá? Então, o DF é um data frame que vai ser criado a partir desse dicionário que está aqui em cima. Tá? Vou executar aqui. E agora, no DF, eu tenho esses nomes aqui, esses dados aqui, um esquema tabular. Tá? Vamos ver como é que ele ficou. Beleza, então eu tenho o nome, a idade e o salário. E aqui ele mostra o índice, tá vendo? Lembra o índice que eu falei, que começa no 0, 0, 1, 2, ele mostra aqui. A partir desses dados aqui, você consegue manipular. Né? Você pode, por exemplo, importar para um CSV, né? Você pode copiar daqui direto para um CSV. Ou você pode exportar daqui para um CSV. Por exemplo, como é que eu exporto isso para um CSV? df ponto to para underline. Aí eu tenho várias opções aqui, ó. Para um CSV, para um dicionário, para o Excel, para um HDF, para um HTML, para um JSON, para um LaTeX, para um Markdown, para um NumPy, né? Eu quero exportar para um CSV. Coloco o nome dele aqui e ele vai ser salvo no meu disco, tá? Não vou aprofundar isso agora porque a gente vai ver isso depois. Beleza? Então, simples assim. Criei o meu primeiro data frame aqui, tá? O Pandas ele pode ser usado também para tratamento de séries, tá? O que é uma série? Uma série ela é uma única coluna, né? E um histórico, né? Um histórico temporal dessa coluna, né? Por exemplo, eu posso pegar o nome aqui e transformar o nome em uma série, né? Fazendo isso aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó. Eu estou pegando uma única coluna do meu DF, né? Não tem o meu DF aqui, ó. Meu DF está aqui. Vou pegar uma única coluna dele e vou transformar em uma série. Tá? Como é que eu acesso uma coluna? Eu acesso assim, ó, entre colchetes e o nome da coluna. Tem uma outra forma de acessar a coluna, que é o df ponto o nome. Tá? Isso aqui também acessa a minha coluna. Tá? Essa forma aqui ela é talvez mais amigável. Tá? Quando você tem um nome composto, por exemplo, nome do aluno, aí você não tem como usar aquele outro formato, só dá para usar esse. Tá? Como eu tenho uma palavra única aqui, eu posso usar só o nome, tanto depois do ponto quanto entre colchetes aqui. Tá? Então isso aqui é uma série. Tá? Aparece aqui a primeira coluna e os nomes aqui em uma sequência. Tá? Beleza. Podemos exportar, igual eu falei, eu posso manipular os dados, posso criar outras colunas aqui, né? Por exemplo, vamos pegar o meu data frame aqui. Eu quero criar, eu tenho aqui, por exemplo, o meu data frame, né? Vamos adicionar dados. Adicionando dados ao data frame. Eu vou pegar o meu data frame e vou criar uma coluna chamada departamento. Vou criar uma nova coluna, tá? E quero atribuir a essa coluna departamento 3 valores.
RH, TI e financeiro. Esse aqui é o departamento no qual aquelas pessoas que eu coloquei acima estão trabalhando, né? Então, por exemplo, o RH é o departamento da Ana, a TI é o departamento do João, a Maria está no financeiro, tá? A sequência é a mesma, tá? Beleza, então o meu DF agora tem um departamento. Legal. Vamos supor que eu queira remover uma coluna. Ah, eu não quero mostrar a coluna desse data frame, né? Então eu vou aqui, ó, df ponto drop, tá? De dropar mesmo, de apagar, né? E aí eu vou falar aqui o que eu quero apagar. Eu quero apagar colunas. Columns, ele me dá a opção. E aí eu vou passar o nome da coluna que eu quero da mesma forma que eu crio, tá? Então, criei assim, né? Não é assim que eu criei uma coluna, departamento, né? Eu vou passar ela aqui como entre colchetes e o nome dela, né? Deixa eu só confirmar se o nome dela está com acento. Tá com acento. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recriando o meu data frame, aqui ele vai sobrepor, tá? Estou recriando o meu data frame, recebendo ele mesmo, mas dropando, né? Aportuguesando o negócio, dropando o salário, tá? Então, fiz isso, exibo novamente o meu data frame e ele não tem mais o salário, né? Ah, como é que eu faço para fazer filtros? Eu posso fazer filtros aqui no Pandas, né? Eu quero filtrar dentro do meu data frame, vou criar um data frame filtro, tá? Data frame filtro, df filtro. A partir de onde? A partir do meu data frame principal, tá? Dentro do meu data frame principal, eu quero filtrar ele mesmo a coluna idade, tá? E o que eu quero na coluna idade? Eu quero somente os maiores de 34, tá? Então, assim, quando eu crio um outro data frame, a partir do meu data frame, filtrando somente os maiores de 30, eu estou trazendo só o João da TI. Porque a Ana tem 28 e a Maria tem 29. Então, vou trazer só o João aqui. Tá? Executo aqui, filtrei aqui, tenho meu data frame filtro agora, que vai ser composto somente pelo João. Tá? Deixa eu ver por que o João não veio. df maior que 34, df filtro. Será que a idade não está como número? df.info. Idade está como inteiro, tá certo. Dropei o salário, tá aqui. A idade maior do que 34. Filtrei df. Deixa eu ver meu df, tá aqui. df filtro. Que estranho, ele não Ah, desculpa. Aqui eu coloquei maior que 34. Na realidade, eu não quero maior que 34. Porque maior que 34, eu estou excluindo o João, né? O João tem 34. Maior que 34 seria 34 de 5, né? 34 e 1 mês. Então eu quero maior que 30. Beleza. Vou executar aqui e ele traz o João. Notem que o índice do João se mantém. Tá? E por que isso é interessante? Porque o João ele tem um índice único que pode ser utilizado futuramente em outras partes do código. Tá? Ah, vamos supor que eu não queira que esse filtro seja mantido. Eu quero resetar esse índice para o João receber um índice novo. Né? Então, aí automaticamente o João vai receber o índice 0. Né? Então, eu vou fazer o quê? Vou usar aqui a função resetIndex. Tá? E aí o João passa a ter um índice novo. Tá? Beleza? E você tem que dropar isso aqui, tá? Porque ele aparece aqui o antigo e aparece o novo aqui, que é o 0. Tá bom? Então, posso dropar isso aqui, tá? Drop, index, igual eu fiz lá em cima com a coluna.
com esse aqui, né? Vamos reaproveitar o código aqui, ó. O que eu quero fazer? df filtro, quero dropar essa coluna chamada índice, index, né? Aqui ela se transformou em uma coluna, deixou de ser o índice, né? Beleza? Então agora ele deixa de existir no meu data frame e o data frame passa a ter somente o João com índice 0. Tá? Eu posso fazer a ordenação. Por exemplo, o meu DF ele ainda está inteiro aqui, né? O DF eu não mexi. O DF eu posso fazer ele aparecer aqui em ordem ascendente, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, df.sort values e vou falar aqui que eu quero organizar, né, os valores pela idade, by idade, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, que eu quero ascendente, ascendente, acho que é ascendente em false, ascendente em false. E vou colocar aqui um outro ponto, tá? Notem que em todos os códigos acima, eu sempre recriei o banco de dados, substituindo ele por ele mesmo. Tá? Aqui eu posso fazer isso sem precisar do DF. DF recebe DF. Eu posso colocar aqui simplesmente um inplace true. O que o inplace true faz? O inplace true fala assim, ó, você vai organizar esses nomes por idade e salvar dentro do próprio data frame. Tá? Então, vou executar aqui. Não tem o atributo sort values, acho que é plural. Deixa eu ver se é sort values. Sort values. Beleza. Aí, ele vai aparecer o meu data frame em ordem de idade. Tá? Então, começou aqui, ó, 34, 29, 28. Tá? E se eu coloco aqui ascending true, aí ele vai inverter. 28, 29, 34. Beleza? Mantendo o índice. Tá vendo? Então, ó, a Ana era 0, continuou 0. A Maria era 2, continuou 2. O João era 1, continua 1. Então, é bom sempre ter atenção nisso aqui, porque se eventualmente você usar o índice de chave para juntar com outro data frame e tal, e você não se atentar ao seu índice, pode ser que você tenha problemas. Você possa juntar dados que não são compatíveis, vamos dizer assim. Então, o índice ele é muito importante, muito útil quando você está trabalhando com data frames. Tá? Então, beleza. Filtramos, organizamos, colocamos em ordem crescente, decrescente. Posso fazer cálculos com o data frame, assim como eu faço com o NumPy? Posso também. Né? Por exemplo, eu quero fazer um print aqui da média dos salários. Então, como é que eu vou fazer? df salários. Não, salários acho que eu excluí, né? Eu excluí o salário. Vou fazer uma média da idade, tá? Então, média da idade. Então, a média da idade é df.idade.min. Simples assim. Tá? Beleza? Não tem atributo min. Beleza. Então, a média da idade desse data frame é de 30 anos. Né?
Poderia somar os salários? Poderia somar os salários também. Vamos recriar ele aqui, a gente soma os salários. Vou criar ele aqui de novo, recriar. A gente tenha todos os dados. Então, eu tenho salário. E agora eu vou imprimir a soma dos salários. Então, salário. Como que eu somo? Somo. Beleza? Então, soma dos salários é de 10.500. Tá bom? Eu posso utilizar algumas funções de agregação, de agrupamento. Né? Você tem algumas no Pandas. Você tem o Group By, que é mais simples, mais direta. Você quer agrupar por departamento ou a média dos salários. Beleza. E você tem também o Pivot Table, né, que é um tipo de tabela dinâmica que você usa no Excel. Você pode construí-la aqui com base em linhas e colunas e funções. Né? Eu quero a soma da coluna tal com a média da coluna idade. Enfim, você pode construir uma tabela dinâmica usando a função Pivot Table do Pandas. Né? Então, Group By é mais direto, Pivot Table é mais detalhada, mais flexível, você consegue criar mais coisas. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira agrupar aqui, agrupando por departamento e calculando a média salarial. Eu poderia pegar o meu DF, média salarial. Eu vou criar aqui o df.group by, agrupar por departamento. Quando eu agrupar por departamento, eu tenho que fornecer qual variável você quer criar um cálculo adicional. Por exemplo, eu quero criar uma média dos salários por departamento. Tá, faz sentido aqui no nosso banco de dados? Não faz, por quê? Porque eu só tenho uma pessoa por departamento, né? Mas, em bancos de dados maiores, obviamente, isso aí seria muito útil. Né? Então, eu quero o quê? Eu quero uma média salarial que vai ser criada a partir do meu DF, agrupando o departamento e calculando a média salarial para cada departamento. Eu criei aqui departamento. O departamento eu excluí do DF, né? O departamento foi criado aqui. Aqui eu tenho departamento. E agora eu tenho salários por departamento. Eu vou imprimir isso, print, média salarial. Beleza, então, financeiro tem 3.500, RH 3.000 e TI 4.000. É exatamente o salário das pessoas que estão lá, porque eu tenho só uma pessoa por departamento. Tá bom? Eu acho que do Pandas é isso. Tá? Tem muitas funções no Pandas, que assim como no NumPy, você pode entrar lá na biblioteca dele e consultar. Tá? Você tem opções de tratamento de nulos, né? df.isNull. Você localiza valores nulos. isNull. Você tem por exemplo, df.fillNA. Né? O que ele vai fazer com essa função? Ele vai preencher os valores NA. Como que eu quero preencher os valores NA? Eu quero preencher com 0. Tá? Então, eu quero tirar aqueles NAs e transformá-los em zeros. Tá? Aqui, poderia fazer isso. Né? Eu posso, por exemplo, dropar os meus NAs. Lembra quando eu apaguei a coluna, né, com o comando drop? Eu tenho o drop NA. Né? Eu posso passar o drop NA sem argumento nenhum, que ele vai
dropar, né, apagar todos os NAs, todas as linhas com NA. Né? Se tiver tem que tomar cuidado com isso, porque se tiver uma coluna inteira só com NAs, ele vai apagar seu banco de dados inteiro. Né? Aqui você pode definir que você quer definir, quer apagar NA considerando linhas ou colunas, né? Você usa o parâmetro axis aqui, ó, tá vendo? É eixo, né? Então, se eu quero o eixo X, eu estou considerando as linhas. Se eu quero o eixo Y, eu estou considerando as colunas. Né? Beleza? Então, aqui você tem o Pandas também, que assim como o NumPy, tem uma documentação muito robusta e uma comunidade bastante aquecida. Homepage. Pandas, install. Beleza. A outra biblioteca que a gente vai conhecer é a Matplotlib, tá? Que é aquela que a gente já viu um pouquinho dela lá no começo, e que basicamente ela faz o quê? Ela cria gráficos, cria visualizações em Python. Né? Ela é utilizada bastante na análise de dados. Né? Por quê? Porque ela é muito flexível. Né? Tem uma gama de funcionalidades. Né? Ela permite criar gráficos simples ou gráficos complexos, como gráficos 3D, histograma e tudo. Né? Você tem gráficos populares que você conhece aí do Excel, de outros produtos, né? Gráfico de linha, de barra, de dispersão, histograma, gráfico de pizza, enfim, todo tipo de gráfico você consegue criar aqui. Né? E ela se integra, né? O trabalho é perfeitamente com data frames. Né? Então, por exemplo, eu posso criar gráficos a partir do meu data frame. Né? Eu tenho meu data frame lá, eu quero criar um gráfico da variação da idade, né? Da dispersão da idade, um histograma para a frequência de cada idade dentro do meu banco de dados. Né? Então, eu posso criar isso. Né? Eu tenho 500 pessoas com 30 anos, 1000 pessoas com 31, enfim, você cria um histograma a partir desse Matplotlib. Tá? Tem uma outra biblioteca interessante, ela foi criada para trabalhar em cima do Matplotlib, que é o Seaborn. Tá? O Seaborn ele é uma biblioteca de visualização, assim como o Matplotlib, né? Só que ela fornece uma interface, né, uma interface de alto nível. Né? Então você consegue criar gráficos mais estilizados, né, com cores um pouco diferentes. Né? Enfim, você dá uma estética melhor para o gráfico. Tá? Todos eles são bastante informativos. Né? Os gráficos, a partir do Matplotlib, já é bastante informativo, mas se você quer alguma coisa mais apresentável ainda do que o Matplotlib já é, você tem uma série de ferramentas, de funções, de parâmetros que você pode trabalhar dentro do Seaborn. Tá? Tem alguns estilos mais modernos, mais atraentes e tal. Vocês começarem a trabalhar com isso, vocês vão ver que os gráficos do Seaborn são muito mais, quando sabe, né, configurar, eles são muito mais bonitos do que o do Matplotlib. Né? Não quer dizer que o Matplotlib tem gráficos feios, tá? Tem paletas de cores. Eu quero trabalhar nesse gráfico aqui com cores para daltônicos. Né? Então, você define lá a paleta de cores para daltônicos. Né? Esqueci o nome da paleta. Você pode usar essa paleta de cores que os daltônicos conseguem enxergar sem dificuldades. Enfim. Ô, Juliana e Mark, muito obrigado. Tem que ser maior ou igual. Tá certo. Agora que eu vi a mensagem de vocês aqui. Lá na idade, né? Eu coloquei 34. Tem que ser maior ou igual, também atenderia o que a gente precisa. Exatamente. Porque vocês estão espertos. Bacana. Como é que eu carrego meu Matplotlib? Aquela que a gente já carregou lá atrás, né? Inclusive ela já está carregada, né? Quando eu instalo aqui, carrego aqui,
ela já está carregada para todo o meu código, né? Eu vou carregar aqui só para fins de visualização, mas ela já está carregada, né? Como é que eu criaria, por exemplo, um código de linhas, né? Lá eu criei um scatter, né? Um scatter plot, que é o gráfico de dispersão, né? Poderia criar um gráfico de linha, de colunas, poderia, né? O gráfico de linhas, ele é talvez o mais simples que tem, mais utilizado, né? Então vamos criar aqui, ó, os dados, tá? Vou criar duas listas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou criar a lista X e a lista Y. Tá? 2, 3, 5, 7, 11. Criei duas listas. Tá? Como que eu crio o gráfico? Eu vou aproveitar isso aqui, tá, galera? Me perdoem, não é preguiça de digitar, não, mas eu vou aproveitar isso aqui para a gente ganhar tempo. Copiei lá de cima, vou colar aqui. Aqui eu tenho o scatter, né? Só que eu não quero o scatter. Eu quero o plot. O plot é o gráfico de linhas, tá? Vou passar aqui os parâmetros, vou deixar esses parâmetros que estão aqui. Eu vou linha de exemplo aqui, linha de exemplo. Gráfico de linha. Vou deixar os eixos como tá, vou deixar para exibir a legenda e PLT show. Tá? Então esse aqui é o meu gráfico de linha criado com esses dados aqui. Então tá aqui o meu gráfico. Né? Posso mudar a cor aqui, qualquer cor que você quiser aqui, ó, os nomes mais comuns você pode pôr aqui. Ou você pode pôr o código da cor também. Ah, tem uma paleta de cor específica, FFG, não sei o que você quer pôr aqui. Você pode pôr também. Tá? Então todas as cores aqui você pode pôr aqui da maneira que você quiser. Tá? Ah, eu quero criar agora um gráfico de, por exemplo, de barras. Né? Gráfico de barras. Para criar o gráfico de barras, eu vou criar 4 barras com 4 categorias. Né? Categorias A, B, C, D. A, B, C, D. Então, categorias A, B, C, D. Quais os valores de cada categoria? Valores. Vou colocar aqui, por exemplo, 4, 7, 1 e 8. Então eu tenho aqui, tá? Vou aproveitar meu código aqui, vou colar aqui embaixo para a gente ganhar tempo, tá? Como que chama o gráfico de barras? Pô, bar. Bem sugestivo, né? Não tem muito segredo no Python, né? Só que aqui eu vou manter aqui, vou apagar esse aqui, vou manter a cor verde, só que aqui eu não quero X e Y, né? Eu quero categorias e valores. Gráfico de barras. As barras são verdes, beleza? Aqui o X vai ser as categorias e o Y label vai ser valor, tá? Então, title, X label, né? X é aqui embaixo, tá? Y aqui do lado, na horizontal, na vertical. Criei aqui o meu gráfico de barras. Tá? Se os dados fossem diferentes, né? Vou baixar um pouquinho essa barra que está muito alta. Vou baixar aqui mais pertinho, né? Só para visualização. Ele vai se ajustando. Legal?
que mais? Posso ter um histograma também. Né? Um histograma. O histograma é aquele gráfico que conta, né? E faz um gráfico com as frequências. Né? Então, por exemplo, se eu tiver os dados aqui, exemplo de histograma, dados, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tá, beleza. Então, imagine que isso aqui fosse, sei lá, algum dado das pessoas, né? Eu vou criar um histograma a partir desses dados. Tá? O plot do histograma, se eu não me engano, é ist. Acho que é ist. E aqui eu vou passar o quê? Vou passar dados. Somente esse vetor ou essa lista de dados. Posso definir a cor. Histograma. E aí, no meu X-Label, o que eu tenho? Eu tenho os intervalos. E no X eu tenho a frequência, né? É contar quantas tem. Tá? Deixo o legend. Tanto faz, né? Não tá aqui. Aí, beleza. Ele... Aqui, ó, vamos... Tem um parâmetro aqui chamado bins. O que esse parâmetro faz? Ele equilibra os espaços aqui, os intervalos. Vou colocar, como vai até 5, vou colocar bins igual a 5. Tá? Aí beleza. Então ele conta aqui e traz a altura de cada um das frequências. Tá? Então, por exemplo, o 1 ele aparece 3 vezes. Né? O 2 ele aparece 5 vezes. Né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Isso é um histograma. Tá? Uma outra coisa que a gente pode trabalhar no Matplotlib são subplots ou subgráficos. Né? Para que servem os subgráficos? Você está trabalhando num trabalho, você está trabalhando num artigo e você tem alguma limitação de espaço. Né? Então, por exemplo, eu vou tentar enxugar os meus gráficos e colocar todos eles de maneira um pouco mais resumida, mais apertadinha, dentro de uma figura só. Né? Então, você consegue fazer isso com o chamado subplot do Matplotlib. Tá? Como é que trabalha com subplots? Trabalhando com subplots. Eu vou usar aqui o PLT subplot, tá? E vou passar aqui os dados do meu... Aqui, o que eu estou dizendo? O que o meu subplot tem? Meu subplot tem duas linhas, que é o primeiro parâmetro. Ele tem uma coluna, tá? Vai ser só um gráficozão inteiro assim. E eu tenho um parâmetro aqui. O que é esse parâmetro 1? Espera aí que a gente já viu o que é esse parâmetro. Tá? E aí dentro do meu gráfico, eu vou ter os seguintes valores. Tá? Vamos lá. Duas linhas, uma coluna. Tá. Aqui é a sequência do meu gráfico. Tá? Então, esse aqui é o meu primeiro gráfico. Tá? Então, esse outro 1 aqui é o meu primeiro gráfico. O outro vai ser o meu segundo gráfico. Já vou colar ele aqui embaixo para a gente construir eles em conjunto. Né? Então, o outro também tem duas linhas, uma coluna, ele é o segundo gráfico. Tá? Então, eu tenho dois gráficos
dentro de um gráfico maior, tá? Aqui o ideal é que eles sejam iguais, tá, pessoal? Senão vai ficar um negócio desproporcional, tá? Então, vou criar dois plots aqui simples, né, com linhas e colunas. 1, 2, 3, para ficar bem simplesinho. 4, 5, 6, que é aquele mesmo gráfico que a gente trabalhou lá em cima, tá? Vou colocar um título para ele. Aí tô gráfico 1, beleza. Aí vou criar um outro aqui, que vai ser um gráfico de barras. Que eu posso ter, por exemplo, aqui eu tô encurtando, tá? Aquele vetor que eu criei lá em cima antes nos dados, eu tô colocando ele direto aqui para ficar mais curto, tá? Poderia passar eles? Poderia. É o que geralmente se faz, né? É que aqui eu tô só exemplificando e tô passando os dados direto aqui. Tá? Então eu tenho o X e o meu eixo Y, 7, 3. Beleza. Vou colocar um título para ele também. Gráfico 2. Então, esse aqui é o meu gráfico 1. Esse aqui é o meu gráfico 1. Tem essa configuração. Esse aqui é o meu gráfico 2. Tá? E agora eu tenho que juntar esses dois. Tá? PLT.show. PLT.show. Beleza, vamos ver como é que eles ficam. Tá, ficou aqui, ó. Tá meio um em cima do outro aqui, né? Então, o gráfico 1, aí o gráfico 2 com um em cima do outro. Tem uma funçãozinha que chama tight, que eu vou usar ela antes aqui de fazer o show, tá? plt.tight. Como que escreve tight? Tight, deixa eu ver se... tight layout, tá aqui. Beleza. O que o tight layout faz? Ele ajusta os gráficos sobrepostos. Então, beleza. Então, quando eu usar o tight aqui, tá vendo? Eu tenho o gráfico 1 aqui, que é um gráfico de linha, e tem o gráfico 2, que é um gráfico de barra. Tá? Que é bacana que isso aqui você copia, pessoal. Quero copiar esse gráfico aqui e jogar direto no Word. Posso colocar direto no Word? Posso. Vou colocar aqui, ó, para a gente ver como é que funciona. Beleza? Tá aqui. Posso dimensionar? Posso dimensionar. Tá? Beleza? Coloco as legendas aqui, ó. Já era, igual qualquer trabalhinho. Tá bom? Show de bola. Eu acho que o Matplotlib é isso, tá? Então, para que ele serve? Para criar gráficos personalizados, né? Individuais, ou em conjunto, igual a gente criou aqui, um histograma, um de barras, enfim, um scatter, você pode ajustar a aparência e tal, tem várias configurações de visual, enfim, e assim como o Pandas, Matplotlib também tem o material dele aqui, tá? Olha que bonitos esses gráficos, ó, gráficos 3D, bem bacana. Eu acho que é uma biblioteca que pode ser bastante explorada aí. E eu sou assim, eu sou muito defensor dos gráficos, porque, por exemplo, quando você coloca um artigo, um trabalho, o gráfico é uma forma de reforçar aqueles números de uma maneira um pouco mais visual. Tá? Então você traz lá uma tabela e tal, para as pessoas que entendem melhor tabelas, ótimo, eles estão bem servidos, né? Mas tem pessoas que gostam de gráficos e aí você traz o gráfico para complementar o seu trabalho com um visual, né? Dar uma reforçada no seu trabalho. Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Agora,
a gente vai entrar naquela parte de um pouco de manipulação dos dados. Né? Vamos trazer algumas bibliotecas aqui para a gente trabalhar com os dados um pouco mais reais. Tá? E aí, para isso, eu vou usar o IPAdata, que eu havia comentado lá no começo. Tem uma outra biblioteca que eu gosto também, se der tempo a gente usa ela aqui, que é o iFinance, tá? Que ela importa os dados lá do Yahoo Finance, né? Esse aqui é o Yahoo Finance, né? Então, você tem vários dados aqui de empresas, inclusive do Brasil, e você pode importar esses dados direto para o Python. Né? Inclusive, ele tem dados não só não só dados históricos, né, de abertura, fechamento, cotações, né, mas ele tem dados de demonstrações também, tá, financeiras, que eu confesso que eu já importei uma vez, mas eu não cheguei a utilizar. Eu acho que ele tem um histórico muito limitado, mas olha, ele tem aqui, ó, né, balanço, tem demonstrações, tem fluxo de caixa das empresas, e você pode importar tudo isso aí por meio da API. Tá? Uma outra forma de fazer isso, que eu acho até mais segura, apesar de ser bastante trabalhosa, é obter os dados direto da CVM. Tá? Então você pode obter os dados, se não, eu não tenho o Refinitiv, eu não tenho Economática, o que eu tenho que fazer? Eu posso buscar uma plataforma que também tem esses dados, com dinheiro, por exemplo, né? Uma plataforma bem legal que também trabalha com dados financeiros. E a com dinheiro, ele é mais acessível para o usuário comum, vamos dizer assim. Eu não tenho dinheiro para instalar, para usar a Refinitiv. Né? A UFBA tem, você vai lá na biblioteca e usa, talvez tenha Economática também, não sei se tem ainda, mas algumas universidades mantêm os dois, né? Você pode utilizar, eu quero usar em casa e a VPN não me dá acesso ao Refinitiv de casa. Você pode contratar o Com Dinheiro, que tem uns dados bastante parecidos aqui, é tão rico em dados quanto... Não é tão rico quanto o Refinitiv, mas ele é tão rico quanto a Economática. Né? Tem bastante dado, tem bastante informação. A última vez que eu usei, só tinha dados de empresas brasileiras. Tá? Não sei como é que está hoje, se tem dados de outras empresas. Mas é uma opção bastante bacana que você pode usar, se você não quiser usar o Yahoo Finance, que você pode importar aqui os dados direto no seu Python. Tá? Tem a opção de importar direto do Refinitiv, do Economática, do Com Dinheiro para o Python? Tem. Tá? Alguns são mais fáceis e outros cobram um adicional pelo acesso à API. Tá? Com dinheiro, por exemplo, você consegue acessar, mas é um plano diferente, é um plano profissional que você usa. Tá? Mas também dá para acessar. Para fins de prototipagem, estudos, né, treinamento de modelos e tal, eu uso muito o próprio Yahoo Finance. Tá? Alternativamente, você tem a opção de importar direto esses dados principalmente de cotações, direto das corretoras. Por exemplo, eu tenho uma conta na Rico. Né? Aí você pode utilizar o MetaTrader, por exemplo, né? Que é uma ferramenta à parte, mas que acessa os dados da Rico e salvar no seu Python. Tá? Mas aí você só tem dados de cotações, tá? Abertura, fechamento, volume, né? Máxima, mínima, esses dados de cotações. Você não tem dados de demonstrações financeiras. Né? O mesmo serve, por exemplo, eu quero trabalhar com dados de criptomoedas. Você pode importar, usar a biblioteca da Coinbase ou a biblioteca da Binance, né? Importar dados minuto a minuto, por exemplo. Eu quero trabalhar com dados de pares de moedas, né? O dólar, euro, quero trabalhar com cotações de ouro, quero trabalhar com commodities, né? Aí você pode utilizar dados de uma corretora que negocia esse tipo de ativo.
o Huntec, por exemplo. Né? A Huntec trabalha com esse tipo de dados e você pode importar essas cotações também utilizando o MetaTrader. Tá? MetaTrader, para quem não conhece, é essa aplicação aqui, ó. Esse aqui é um MetaTrader, tá? Então aqui ele está logado na conta da Rico e tal. E você pode importar dados, ver cotações aqui, por exemplo, boi gordo, Bitcoin, Bovespa, café não, milho, Ibov, ICF, café arábica, enfim, Petrobras, Vale, tudo isso. Tá? Todas essas cotações podem ser importadas e trabalhadas para o sistema. Tá? Então esse é o MetaTrader. Hunter, que também permite a utilização de MetaTrader, inclusive você pode criar uma conta demo e fazer simulações de investimento nessas contas. Simulação de investimento você pode fazer não só na Hunter, tá? Você pode fazer na Rico também. Eu quero fazer simulações de investimento em Petrobras, em Vale, você pode fazer utilizando as contas da Rico. Tá? Beleza, vamos voltar lá para o nosso assunto principal, que é trabalhar com dados reais da IPEA Data e do Yahoo Finance. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tranquilo. Vamos lá, galera. O IPEA Data, a gente já instalou lá em cima, né? Vamos importar ele novamente aqui. IPEA Data. Importei esse nomão aqui e dei o apelido dele de IPEA. Tá? O que é a IPEA Data? É aquela instituição que reúne dados financeiros, históricos, econômicos de várias outras instituições. Né? Tem dados que são do próprio IPEA, que o próprio IPEA cria e trabalha, mas ele tem dados de outras instituições também. Né? Você tem lá dados do PIB, você tem dados do IPCA, você tem dados que vêm do valor econômico, você tem dados que vêm do Banco Central, você tem dados que vêm, por exemplo, da FGV, enfim, você tem dados da B3, da CVM, você tem dados que são consolidados de várias bases ali no IPEA Data. Né? Você pode ver quais séries estão disponíveis no IPEA Data, digitando aqui o comandinho IPEA.list.séries, tá vendo? Aí ele vai trazer uma lista de todas as séries aqui. A lista é muito longa, tá vendo? Ela tem 3.066 linhas, tá? Dessas 3.066 linhas, são dados que estão sempre em manutenção e tal, você tem dados que são atualizados diariamente, você tem dados que são atualizados quinzenalmente, mensalmente, ou você tem dados que são atualizados, mas que não tem uma data específica para atualização, tá? A última vez que eu verifiquei, que eu fiz um levantamento, ele tinha mais de 1.900 séries atualizadas frequentemente, tá? Mensalmente, por exemplo, dados do IPCA, você tem mensalmente, você tem dados do PIB, os dados do PIB, obviamente eles são anuais, mas você tem uma série mensal que é criada pelo Banco Central, que também é disponibilizada aqui, tá? O PIB mensal, né? Esses dados eles têm um delay, né? Então quando você vai trabalhar em modelos econométricos com esses dados, você não pode esquecer de considerar que ele tem um delay nessa entrega, né? Senão você vai acabar criando um delay na sua análise. Né? Então você tem que ver qual que é o atraso que essa série tem e contemplar esse atraso dentro do seu banco de dados. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho essas 3.060 séries, 3.066 séries. Aqui eu vou tomar a liberdade de copiar e colar um código que eu já tenho aqui, para não ter que digitar tudo isso, para a gente não gastar muito do nosso tempo. Né? O que eu estou fazendo aqui? Peguei essa lista de séries, que é essa lista aqui, e eu vou investigar dentro dessa lista, tá? A lista séries,
se eu plotar ela aqui de novo, ó, vocês vão ver que ela tem duas colunas, code e name, tá? Eu quero pegar essa coluna, séries, vou filtrar aqui o meu name. Dentro do meu name, eu vou pesquisar strings, str's, que contém o nome Selic, tá? Olha que bacana. Eu vou pesquisar dentro dessa série, na coluna names, strings que contém o nome Selic, o texto Selic, né? O trecho, essa string Selic. Poderia ser qualquer outra coisa, tá? Estou pegando aqui Selic, tá? O case eu coloquei como false aqui. Por quê? Para ele não levar em consideração que aqui está tudo em maiúsculo, tá? E vou deixar o NA como false aqui também para ele desconsiderar isso. Tá? Então aqui eu vou trazer em busca séries todas as séries que tem o nome Selic dentro. Beleza, ele trouxe aqui 3, 6, 9 séries. Tá? E aqui eu tenho o code. Tá? Esse code é o que eu utilizo, é o que eu vou utilizar para buscar baixar a minha série. Tá? Então, a partir desses codes aqui, eu vou buscar série, buscar dados. Então, eu vou escrever aqui, ó, df selic, vou criar uma df chamada selic, que vai receber dados de onde? Do IPEA. E eu vou utilizar a seguinte função, a função time series. E aqui que eu tenho que passar como parâmetro? Somente o nome, somente o código, entre aspas, da série que eu quero. Tá? Vou utilizar aqui, deixa eu ver. Vou utilizar aqui, essa aqui, ó, BM366, TJ over 366, que é a taxa de juros Selic fixada pelo Copom. Tá? Beleza. Tá buscando. Ele é muito rápido, tá, pessoal? Aí eu já tenho aqui dentro a meu histórico da Selic. Notem que ele vem atualizado por dia. Tá? Então tem aqui desde 1996, tá? Que era lá 25% ao ano, tá? Esse aqui é o valor anual, tá? Até os mais atuais, até 26/11, que é hoje, que a Selic está em 11,25%. Tá? Ele vem a data como um índice aqui, ó. Ela está mais abaixo aqui, ela é um índice, né? Aí vem aqueles mesmos dados, o code, o raw date, o dia, o mês, o ano e o valor. Tá? Isso aqui tudo você pode manipular, codificar, filtrar da maneira que você achar mais conveniente para você. Tá? E se a gente quiser plotar usando o Matplotlib esses dados e ver um histórico da Selic? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mais uma vez eu vou tomar a liberdade de copiar o que já está digitado aqui, que se eu for digitar tudo isso aqui, a gente vai terminar a aula e não vai ter digitado tudo. Né? Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou pegando esses dados da DF Selic, tá? DF Selic, estou fazendo um reset aqui no índice para a gente tratar isso aqui como uma data, tá? Ele não está entendendo isso aqui como uma data ainda, tá? Então, faço um reset no index, vou utilizar essa função do pandas aqui para transformar isso em data, tá? Então, pd.toDateTime. Tá? A coluna df selic date eu quero tratar como um datetime. E aí eu vou levar ela para o índice novamente. Tá? Então, eu tirei o índice, reset index, transformei o data, a coluna date em data de fato, que o Python entenda como data, e coloquei ela como índice novamente. Tá? df selic, set index, né? Setei o índice. Qual coluna eu quero como índice? A data, e coloquei o in place true aqui para ele fazer isso dentro do data frame. Né? Vou plotar aqui uma figura no seguinte tamanho, de 12/6. Essa medida aqui ela está em polegadas, tá? Mas ela vai se ajustar automaticamente também ao tamanho da sua tela.
tá? Nem sempre você consegue plotar isso aqui do tamanho que é, ele dá uma ajustada aí na sua tela, tá? Mas você pode manipular esses dados da maneira que você quiser. Ah, eu quero uma figura mais retangular, 12:6. Ah, eu quero uma mais de pezona assim, então você inverte aqui, 6:12, né? Vou filtrar somente alguns dados aqui. Dentro do def selic, eu quero o meu index, eu quero os valores, eu quero colocar um label chamado selic e eu quero a cor azul, tá? É um gráfico de linhas, né? Vou colocar um title aqui, taxa Selic ao ano, ao longo do tempo, né? Eu coloquei o tamanho da fonte 14 aqui, né? Já que é o meu título, e vou dar o label do X de data, né? Que é a minha variação do tempo, né? E o label Y, né? Eu vou colocar aqui Selic ao ano, né? Eu coloquei o font size aqui um pouco menor do que o título, tá? Mas você pode colocar o que você achar melhor aqui, tá? Vou colocar uma legenda com tamanho 10 e aqui eu vou colocar uma grid, né? A grid é aquela gradezinha que você coloca no fundo, né? Com estilo de tracinhos aqui, tá? E um alfa 0,6, tá? Aqui o alfa é a transparência da sua grade, tá? Ela pode ser, você colocar 1 aqui, ela vai ser bem opaca. Se você colocar 0,6, 0,10, ela vai ser bem transparente, tá? Então, beleza, vamos plotar tudo isso aqui e ver como é que fica, tá? Olha que bonitão, né? Isso aqui, ele ficou muito grande, né? Mas a gente pode copiar isso aqui lá para o nosso Word e ver como é que fica no Word isso aqui. Tem um Word aqui. Então, taxa Selic ao longo do tempo, né? Dependendo do artigo, você nem precisa ter isso aqui, né? Porque você já vai ter o título da figura aqui embaixo, tá? Selic ao ano, a data, o ano. Olha que interessante, né? Então, você tem alguns saltos aqui da época que alguns de vocês nem tinham nascido ainda, né? E aí foi baixando, 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 baixando. A gente até chegar no mínimo histórico aqui, que foi 2%, né? Lá em 2020, né? E depois voltou a subir, caiu um pouco e está subindo de novo. Hoje está 11,25, né? Então, esse aqui é o histórico da nossa Selic, né? Eu tenho outros dados no IPEA. Eu quero trazer dados, por exemplo, do IPCA, do IGPM, né? Então, vou trazer aqui, ó, já colei aqui, dados do IPEA, Time Series, IGP 12, IGPDI 12, esse é o código dele, né? E o IPCA é o IPCA 12. Tá? Aqui estou buscando os dados, vou executar só essas linhas aqui. E aqui eu estou fazendo um filtro pelo índice, tá? Estou filtrando aqui, ó, maior do que 2014, tá? Isso aqui é fantástico para você filtrar qualquer tipo de dado, né? Assim como a gente filtrou a idade lá, aqui eu não estou filtrando a idade ou uma coluna, eu estou filtrando o meu índice, tá? O meu índice, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, vou executar só o DF e GPM, tá aqui. O meu índice está como essa data aqui, tá? Vou filtrar o meu índice filtrando os maiores do que 1/1 de 2014. Beleza. Filtrei aqui maior que 1/1 de 2014. E aqui eu vou concatenar os dois, vou usar o PD concat, tá? Para concatenar o value do IGPM com o value do IPCA, tá? Eles são comparáveis? Não, nem tanto, mas eles seguem mais ou menos uma tendência, né? E aqui eu vou colocar qual eixo que eu quero concatenar. Aqui eu estou concatenando lado a lado, tá? Então, concatenando as colunas, tá? E aqui ele já leva em consideração automaticamente o seu índice, tá? Então ele vai usar o índice do GPM com o índice do IPCA, tá? Esse índice aqui, tá? Então ele já pega lá do 1 de 2014 do GPM, põe do lado o 1 do 1 de 2014 do IPCA, tá? Separei aqui as colunas que eu quero e vou plotar isso aqui para a gente ver como é que fica.
comparação IGPM versus IPCA. Tá? Então, você tem lá o IGPM, o GPM aqui embaixo e IPCA aqui em cima. Isso aqui, pessoal, não é variação percentual, isso aqui é um índice, né? O índice de preços do consumidor amplo, né, o IPCA, ele iniciou na base 100 lá em 1994, se não me engano, 96, 95, enfim, cada um iniciou em um período, né? Então, isso aqui ele está em índice, que é muito utilizado na economia, tá? Em trabalhos econométricos. Mas você pode transformar isso aqui em variação percentual, tá? Como é que eu faço? Eu pego aqui a minha base, né? Por exemplo, DF, o meu DF comparativo, que eu tenho os dois aqui, ó, tá vendo? Tem as duas séries estão aqui, né? Eu posso criar um data frame que vai receber a variação percentual, tá? PCT change. Então, PCT change, essa função, ele vai me dar variação percentual desses dois índices. Então, executo aqui, e aí eu tenho a variação percentual PCT change. Tá? O primeiro é NA, por quê? Porque não existe o anterior. Ele está calculando do anterior com o atual, anterior com o atual, anterior com o atual. Tá? Posso plotar isso aqui? Posso plotar a variação percentual disso. Né? Como é que vai ficar? É o meu DF comparativo, PCT, né? Eu vou fazer um plot aqui que vou dar o title de variação percentual mensal de IPCA versus IGPM. Tá? Essas aqui são as variações percentuais mensais, né? Eles estão mensais aqui. Então, um do 2, um do 3, um do 4, um do 5, do IGPM e do IPCA. Olha que bacana. Eles têm alguns momentos que eles são, né? Eles têm uma correlação, né? Tá vendo? Mas eventualmente o IGPM é mais agressivo, né? Ele dá aquela desviada e tal, bem, né? Bem acima aqui do IPCA, né? Deve ser por isso que as imobiliárias gostam de usar o IGPM para atualização de preços. Os fornecedores também, né? Mas enfim, tem horas que eles dão um desvio grande para baixo aqui, né, 2%, mas tem horas que eles vão mais para cima aqui, quase perto de 4%, e o IPCA um pouco mais, vamos dizer assim, estável. Né? Beleza, então essa aqui é o IPEA Data. Pessoal, tem mais de 1.900 relatórios que são atualizados com uma frequência bastante interessante, que dá para fazer muitos trabalhos, né? Variáveis macroeconômicas, eu consigo utilizar, eu gosto de utilizar variáveis macroeconômicas, principalmente no contexto financeiro, você tem uma influência da macroeconomia. Né? Então, você consegue comparar lá a variação de variáveis exógenas com variáveis endógenas das empresas e tentar regredir isso aí para ver como é que isso aí influencia no valor e tal, é bem, bem bacana. Né? Vamos trabalhar agora com a biblioteca chamada iFinance, que eu tinha comentado sobre ela. Deixa eu ver se ela está instalada. Eu vou tentar importar ela aqui. Se ela não estiver instalada, vai dar um erro, a gente vai instalar. Mas ele já importou. Quando já está pré-instalado no Colab, é sinal que tem bastante gente utilizando. Né? Importei aqui, dei o aliás aqui de YF e o Pandas importei novamente aqui só para a gente utilizar. E vou criar aqui 3 listas. Tá? Vamos importar aqui 3 tickers. Eu vou importar os tickers da Vale, vale3.sa. Quando vocês estiverem trabalhando com iFinance, vocês vão notar que nas empresas brasileiras eu tenho que pôr esse SA. Né? Se eu tiver que trabalhar com uma empresa americana, por exemplo, eu não preciso colocar o SA, eu posso só colocar o ticker da empresa. Tá? Então, essa é uma especificidade das empresas listadas no Brasil. Não sei se outro país tem isso também, mas, enfim, só para vocês saberem que se você colocar só Petro aqui, ele não vai trazer.
Ou ele pode até trazer, mas se ela estiver listada em outro país. E tá, né? Bom, criei uma lista chamada tickers aqui. Lembra das listas que a gente cria? A gente criou a lista de frutas, então aqui é a lista de tickers, né? E eu vou utilizar ela nesse código aqui que eu vou trazer agora para vocês aqui. Vou pedir licença e liberdade para colar todo esse códigozão aqui, para a gente não ter que digitar tudo isso, tá? O que ele faz aqui? Ele cria um data frame vazio, tá? Chamado df, tá? É uma lista na realidade. Vou colocar aqui um start date. Eu coloquei aqui 2020 para não ficar muito longo, tá? Mas se eu não me engano, o MyFinance tem dados desde 2000, tá? Vou colocar o end date aqui comentado, porque eu não quero usar o end date, tá? E aí eu vou fazer um for aqui, tá? Que pode ser ticker ou pode ser i, lembra? Como que a gente trabalha com for, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma interação entre todos aqueles tickers que eu defini aqui em cima e baixar dados dele, tá? Então, eu vou usar aqui minha biblioteca iFinance, ticker, e ele vai trazer os dados do ticker, tá? Vou colocar esses dados, obtenho o objeto do ticker, vou colocar esses dados aqui, tá? E falar, eu quero o período de start date até nada, né? Porque eu não coloquei o end date, eu poderia colocar o end date aqui. Aqui é a opção de você fazer o autoajuste para os splits, ou para os grupamentos, ou para os dividendos, enfim, você já traz os ajustes aqui nos valores. Tá? Isso é interessante também. Tá? Vou adicionar uma coluna chamada ticker, né, para colocar o ticker. Vou criar aqui uma coluna returns, tá? Para a gente já calcular o retorno, se eu tiver que trabalhar com o retorno. E vou colocar aqui o data frame numa lista. Tá? Então, eu estou criando 3 listas e depois eu vou concatenar todas elas em um data frame só. Tá? Nota que ele vai fazer isso muito rapidinho. Tá? Beleza, baixei dados da Vale, da Petro. Aqui Petro, eu coloquei, ó. Petro 4, YouTube 4. Coloquei errado. Beleza, baixou as 4 aqui. Dentro desse DF aqui, eu já tenho meu data frame com todos esses dados. Então, ele baixou aqui 3.663 linhas com 9 colunas. Quais colunas eu tenho? Open, High, Low, Close, volume, dividendos, Stock Split, se tiver, ele marca aqui qual que é, mas ele já está trazendo os valores ajustados, tá? Então você não precisa se preocupar com essa coluna. O ticker e o return aqui que eu criei aqui, que é a diferença entre o preço anterior e o preço atual. Tá? Vamos ver se eu tenho, qual período que eu tenho, se eu puser aqui 1900, qual que é o período que ele vai pegar? Igual eu falei, ele tem desde 2000, tá? Então tem os preços da Vale aqui desde 2000 até os preços mais atuais. Vou deixar 2020, porque se a gente tiver que fazer algum trabalho mais para frente aqui, para ele não dar um desvio muito grande, tá? Como é que eu envio esses dados para o CSV? To CSV, lembra que a gente já tinha utilizado isso? Então, vou criar aqui uma DF chamada, um arquivo chamado DF Stocks, por exemplo. Stocks.csv. E ele vai salvar esse arquivo onde? No disco temporário, tá? O disco temporário é esse aqui, ó. Você abrir ele do lado aqui, ó, tá aqui, ó, DF Stocks, tá? Mas eu posso salvar dentro do nosso do nosso Google Drive? Posso, só que eu tenho que, antes de usar o Google Drive, eu tenho que mapear ele aqui. Então, ele vai fazer uma espécie de autenticação, tá? Como é que eu faço para autenticar e mapear o meu Google Drive? Né? Salvar no Google Drive. Né? Primeiro, eu tenho que chamar a biblioteca. From google.colab, eu vou importar Drive. Notem que aqui eu importei diferente, né? Por que eu estou importando só... por que eu não estou importando toda a biblioteca Google Colab e eu estou importando só o Drive?
tá? Posso aqui dar um apelido também, from DRV, por exemplo, tá? Por que eu estou importando só isso? Porque eu não quero sobrecarregar o meu sistema com um monte de biblioteca que eu não vou usar, tá? Então, eu importei aqui o Google Colab, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou montar o meu drive, tá? Como é que eu monto o meu drive? Eu vou fazer aqui, ó, drv.mont. Quem está familiarizado com Linux vai entender muito bem isso aqui. Quem não está familiarizado, entendam que a gente está criando um atalho para o meu drive aqui, tá? O meu drive, ele está dentro de uma pasta chamada content. Eu acho que ela não está aqui, tá? Eu vou mapear essa pasta. Então, ela chama content. Content. E vou chamar o meu drive. Então, estou criando esse mapeamento aqui, tá? Quando eu mapear aqui, ele vai pedir para autenticar, tá? O meu Google Drive. Ele já está salvo aqui, tá? Na minha conta, ele só vai fazer algumas confirmações aqui e ele já vai aparecer aqui, tá? Olha lá, montado em Content Drive. Montar Drive. Deixa eu pôr um outro parâmetro aqui que chama Force Remonte. Vou marcar como True. Que ele não apareceu. Ah, ele apareceu aqui, ó. Aqui está meu drive. Eu tenho aqui dentro My Drive, tá? E dentro do My Drive, todas as pastas que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Todas as pastas que eu tenho aqui, ele aparece aqui agora. Tá vendo? Ah, mas eu quero usar uma pasta específica aqui como padrão. Você pode utilizar a biblioteca import OS, tá? Isso aqui não precisa de atalho, né? E por meio dessa biblioteca, você consegue acessar as suas pastas usando comandos do Linux, né? CRDIR, por exemplo, eu quero mapear uma biblioteca específica, né? Eu quero mapear a biblioteca não, a pasta curso UFBA, essa biblioteca aqui, essa pasta aqui, tá? Então, estou mapeando essa pasta. E aí eu quero reenviar esse arquivo aqui para aquela pasta. Tá? Então, vou fazer isso aqui e notem que ele vai estar aqui dentro. Né? Eu reenviei aquele arquivo, então, df2 csv, dfstock csv, para meu diretório UFBA aqui, tá? Que eu mapeei. Beleza? Então, ele já cria aqui esse arquivo chamado dfstocks. Poderia ser um arquivo de Excel? Poderia. Tá? Só preciso mudar aqui o to. Tá? Aqui no meu to, eu tenho vários formatos que eu posso exportar. Tá? From to Excel, eu crio aqui um df stocks, só que eu tenho que dar a extensão do Excel. Né? Então, df stocks, um arquivo de Excel. Excel doesn't support the time zones. Deu um erro de time aqui. Tá falando que o Excel não suporta date times com... Ah, tá. Deixa eu ver se o index... Vou pôr o índice como falso aqui. Porque provavelmente ele não está suportando o índice que está como um time zone. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. A gente já baixa. Ah, apareceu aqui.
Posso fazer o download desse arquivo na minha máquina local. E abrir ele no Excel. E aí eu tenho aqui o meus dados, as minhas colunas aqui, OpenHide, tudo aqui. Beleza? O pessoal pediu para compartilhar, esqueci de compartilhar aqui, né? Vou compartilhar já aqui. Qualquer pessoa com link. Copiar o link, vou colocar aqui o link desse collab que eu estou trabalhando aqui. Tá bom? Eu acho que nosso tempo está terminando. Se tiver alguma questão, pessoal, fiquem à vontade. Mas o que a gente tinha para hoje era isso. Eu acho que a gente poderia plotar os dados aqui, mas tudo seria muito... É mais uma questão de complemento, né? Silvio, você pode transformar o arquivo de Python em executável, tá? Mas tem um porém, tá? Quando você transforma um arquivo executável, dependendo do que ele fizer, o seu Windows pode entender que é um vírus, tá? Ele pode barrar esse executável, tá? Então, você quer transformar ele em um executável, você tem que fazer algumas transformações. Não é difícil, é simples transformar em executável, mas você tem que tomar o cuidado dele não barrar isso aí como se fosse um vírus. Tá? Então, você pode entrar lá no seu antivírus e pedir para ignorar aquele arquivo. Tá? E aí ele ignora esse arquivo e você usa ele como executável. Uma outra maneira de usar esse arquivo como sendo um executável, mas sem transformar necessariamente em um executável, que pode ser perigoso, é usar o próprio Python. Né? Eu tenho lá o MS-DOS, eu crio um arquivo batchzinho de códigos, né? Ele chama o Python, chama o arquivo PI e executa como se fosse um executável. Tá? É mais seguro e o antivírus não barra. Tá? No mais é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui. Já está encerrando o nosso tempo, mas podem deixar as mensagens aí, ou lá no YouTube, a hora que a professora compartilhar o vídeo lá, e vocês podem tirar as dúvidas por lá também, eu leio lá, respondo por lá, ou respondo na própria aula, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer algumas visualizações, que vai ser bastante breve, tá? Podemos até usar essas bases de dados de hoje para fazer algumas visualizações, né? Usando o Matplotlib, o Seaborn também, acho que talvez nem seja necessária essa parte aqui, a gente poderia pular direto para análise exploratória dos dados, a criação de alguns scripts de automação e tal, porque essa parte de gráficos aqui a gente já viu hoje, acho que não tem que chover no molhado, né? O Matplotlib, ele é só um complemento que traz uma visão melhor pro Matplotlib. Você pode colocar algumas configurações diferentes e tal, fica bem bacana, tá? Na próxima aula, então, a gente trata essa questão da uma análise exploratória de dados e como criar alguns scripts, tá? Mostro para vocês, tá? Mostro inclusive como criar um executável, mas o executável é ruim de compartilhar, você compartilha com outras pessoas, vai travar não vai travar, mas ele vai barrar no antivírus e tal. O executável tem toda uma questão de tratamento e registro desse executável para que ele possa ser executado em outros computadores sem ser barrado no antivírus. Tá bom? Acho que por hoje é só, pessoal. Sigo à disposição e nos vemos na próxima aula. Obrigada, Erasmo. Obrigado, professor Sheis, e até Bom dia, quinta-feira. pessoal. Até a próxima.